povo! Bem-vindos à nossa aula de História do nono ano. Eu sou o professor Marlon, junto com a gente nessa aula tá aqui o Kelvin. Dê um oi para ele. E nós vamos viajar pelo universo histórico pós-Segunda Guerra Mundial. Mas para você vir com a gente, tem aí lápis, caderno, caneta junto com você. Anote informações importantes desta que é a melhor aula, a aula que você prefere, a aula que você gosta de aprender. Então vem com a gente, criança, porque hoje nós vamos aprender para identificar o contexto histórico denominado Guerra Fria. Sim, vamos estudar o que foi isso, essa Guerra Fria, que se desdobrou entre os anos de 1945 até 1989, muito tempo, envolvendo as forças dos Estados Unidos e da União Soviética. Este enfrentamento entre os dois países, nós vamos começar a entender como se deu esse enfrentamento entre Estados Unidos e União Soviética. E para a gente começar, algo que é fundamental para você entender a Guerra Fria é a definição do que é capitalismo e do que é socialismo. Você consegue definir isso rapidamente, facilmente? Claro, de maneira simples. Uma definição simples, rápida, consegue fazer entre o que é capitalismo, o que é socialismo, que são exatamente aí os dois sistemas socioeconômicos em disputa na Guerra Fria. Capitalismo é o sistema econômico baseado nos bens privados e na liberdade econômica e que tem por objetivo o lucro. Capitalismo, objetivo é o lucro, bens privados, liberdade econômica. Socialismo, uma doutrina política e econômica que defende a coletivização dos meios de produção, coletivos, de todos, e o fim das classes sociais, pretendendo chegar ao fim da desigualdade social. Tá? Então você tem as diferenças básicas, é óbvio que há muito mais diferenças, a definição desses dois sistemas socioeconômicos é muito mais ampla, mas aqui uma diferença rápida para você lembrar, ok? Lembrou? Ajudou na memória? Boa, isso aí. Então, criança, como as divergências ideológicas entre Estados Unidos e a União Soviética impactaram o mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista, como as divergências ideológicas entre eles impactaram o mundo. Isso é Guerra Fria. A Guerra Fria é exatamente essas divergências entre os dois países ficando expostas para todo mundo. Quando ouvimos a palavra guerra, essa palavrinha guerra, geralmente nos vem à mente bombas, tiros, gritos desesperados, fogo, fumaça. Repare que são imagens quentes, a gente pode dizer. Porém, uma guerra fria, uma guerra que não tem essas imagens de ação, mas que seja feita de imagens, de discursos, de espionagem, de propaganda, de conquistas de áreas de influência, de competição científica e esportiva, também é possível, e esse é o caso da Guerra Fria, uma guerra ideológica, econômica, científica, esportiva, propagandística, uma guerra política entre Estados Unidos e União Soviética, é a Guerra Fria. A Guerra Fria consistiu num conflito permanente entre Estados Unidos e União Soviética, no qual os dois blocos evitavam o conflito militar direto, porque eles temiam que o uso de armas nucleares levasse à destruição de ambos. Então, eles estão se enfrentando, mas não existiu um enfrentamento militar direto. Estados Unidos contra a União Soviética. Isso não existiu, pelo medo da destruição. Essa guerra, ela é chamada de Guerra Fria, porque não houve verdadeiramente uma guerra, ou seja, não houve conflitos diretos entre Estados Unidos e União Soviética. Mas a guerra aconteceu, esse enfrentamento, mas não um enfrentamento militar direto. Em outros países, contudo, ocorreram conflitos armados que envolveram forças comunistas e forças capitalistas, como, por exemplo, a Guerra do Vietnã, a Guerra das Coreias. Então, essa imagem ilustra um pouco. Estados Unidos e União Soviética, com os seus países
que estavam sob suas áreas de influência, disputando inclusive militarmente. Não diretamente Estados Unidos e União Soviética, mas conflitos aconteceram em outros países envolvendo a Guerra Fria. Características gerais da Guerra Fria. Importante essas informações para você. Corrida armamentista. Quem desenvolve as melhores armas primeiro. Corrida espacial. Quem chega ao espaço primeiro e domina esse espaço. Aí é uma corrida que envolve tecnologia, poder. Disputa nos esportes. As disputas olímpicas foram muito fortes. Inclusive, nas Olimpíadas de Moscou, em 1980, os Estados Unidos não enviaram atletas e, como resposta, na Olimpíada seguinte, em 1984, em Los Angeles, Estados Unidos, a União Soviética também não enviou atletas. Espionagem foi muito forte. Forte uso da propaganda para desqualificar o inimigo. Conquista de áreas de influência. Quem influencia maior número de países tem maior chance de ter mais poder. Perseguição aos opositores. Havia um anticomunismo nos Estados Unidos e havia um anticapitalismo na União Soviética. Então, perseguir os inimigos internos também fez parte da Guerra Fria. Exercício para você, observe essa charge, vou deixar ela um tempinho na tela para você observar, e você vai responder duas questões. Primeiro, o que essa charge, esse desenho está representando? Segundo, quais os elementos da imagem que justificam a interpretação que você deu para essa charge?
Essa é uma charge do cartunista brasileiro Belmonte, e ele fez essa charge em 1946, exatamente o início aí da Guerra Fria. E repare que ele está mostrando do lado esquerdo da tela uma referência ao presidente dos Estados Unidos, à época o Harry Truman, do lado direito da tela, o líder Joseph Stalin da União Soviética. E aqui faz então, está representando as disputas da Guerra Fria. É isso que está sendo disputado entre Estados Unidos e União Soviética. Que elementos da imagem justificam isso? Falar que estamos falando de uma representação da Guerra Fria. Você tem os líderes dos dois países disputando em uma simulação de uma partida de futebol, onde eles disputam a bola, o planeta Terra. Uma simulação então das suas disputas por áreas de influência mundial, para ver quem ia liderar então o mundo depois da Segunda Guerra Mundial. É isso que a charge está mostrando, a disputa da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Tranquila essa imagem para visualizar, ela é bem simbólica aí do que foi o início da Guerra Fria. A Guerra Fria, então, foi uma disputa também entre capitalismo, representado aí pelo bloco liderado pelos Estados Unidos, e o socialismo, representado pelo bloco liderado pela União Soviética. Principais características para você verificar diferenças entre os lados. Proposta capitalista de riqueza material, individualismo, consumismo, democracia e livre mercado. Então são propostas ligadas à economia, à liberdade na economia e visando o lucro das pessoas. Proposta socialista, uma proposta de igualdade social, coletivismo, uma sociedade sem classe, sem divisão social, mas com controle do Estado muito forte e uma economia planificada, onde o Estado decidia, através de planos, como deveria ser a produção das pessoas, a produção econômica dos países. Então as diferenças básicas aí que você tem é uma maior liberdade econômica no lado capitalista, um maior controle estatal do governo no lado socialista, as principais propostas colocadas aí por Estados Unidos e União Soviética. Mais um exercício para você. Observa a capa da revista em quadrinhos do Capitão América de 1954. Que tem o título Capitão América desafia as hordas comunistas. Com base nessa imagem, na capa da revista em quadrinhos, escreva um parágrafo sobre o provável significado dessa imagem para os leitores da revista em quadrinhos.
O Capitão América, ele foi criado representando os Estados Unidos. Você percebe isso pelo seu uniforme, pelo escudo, toda a referência aos Estados Unidos. Aliás, a tradução melhor deveria ser Capitão Estados Unidos. América é como os habitantes dos Estados Unidos se referem ao seu país, os Estados Unidos da América. Então, mostra sempre o Capitão América como vigilante para proteger o mundo da ameaça da União Soviética, e você repara isso pela capa da revista em quadrinhos. O Capitão América como o bonzinho da história, como o lado defensor da história, do lado do bem, combatendo aí os perigos do comunismo, da União Soviética. Você percebe na roupa dos vilões os símbolos da União Soviética. Então os Estados Unidos são representados como invencíveis, o seu governo e as suas forças armadas vigilantes para proteger o mundo da ameaça comunista da União Soviética. Então essa é a mensagem. Os Estados Unidos, defensores do bem, contra a União Soviética, que pretendia praticar o mal sobre o mundo. Essa é a mensagem basicamente passada por essa revista em quadrinhos. E as origens do conflito da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética? A gente tem nas conferências pós-guerra, os acordos depois da Segunda Guerra Mundial. Um dos primeiros acordos, a Conferência de Yalta, em fevereiro de 1945, aí, na reta final da Segunda Guerra Mundial, onde participaram os principais líderes dos países aliados. Aliás, a foto mostra aqui para você o encontro entre Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, entre o Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e o Joseph Stalin, líder da União Soviética. E esse acordo, entre outras coisas, decidiu por criar áreas de influência na Europa, o principal continente afetado pela Segunda Guerra Mundial. O leste europeu sob influência da União Soviética, a Europa Ocidental sob influência dos Estados Unidos. Você já tem aí um início de desenho da Guerra Fria. A conferência seguinte, a Conferência de Potsdam, em agosto de 1945, ela decidiu, entre outras coisas, pela desnazificação da Alemanha, tirar toda a influência do nazismo da Alemanha e desmilitarização do país, além de dividir a Alemanha em quatro áreas de ocupação. Não só a Alemanha, mas a sua capital, Berlim, também em 4 áreas de ocupação, definidas como mostra o mapa. Mais ao lado direito aqui você tem a União Soviética ocupando então a Alemanha, e mais ao lado esquerdo você tem a divisão entre Grã-Bretanha, Estados Unidos e França. Repara que a Alemanha praticamente deixou de existir, passou a ficar sob ocupação dos países aliados. Mais uma vez, você tem essa divisão e elementos da Guerra Fria aqui em cena. E aqui uma frase do Winston Churchill, ex-primeiro-ministro inglês aí no período, que mostra um pouco sobre esse início da guerra, mostrando ele como ela já estava se desenhando. Acompanhe aqui o texto. Ninguém sabe o que a Rússia soviética e a sua organização internacional comunista pretendem fazer no futuro imediato, ou quais são os limites, se é que os há. De Stettin, no Mar Báltico, a Trieste, no Mar Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. As palavras de Churchill revelam que as relações dos então aliados, União Soviética, Estados Unidos e até a Grã-Bretanha e o Reino Unido, encontravam-se deterioradas. E reparou que ele usa a expressão cortina de ferro, uma divisão na Europa aí entre os lados capitalistas e socialistas. Cortina de ferro. A Europa foi dividida em áreas de influência. Países do leste europeu que foram libertados do domínio nazista na Segunda Guerra Mundial pelo exército soviético ficaram sob influência da União Soviética. E esse mapa mostra aí mais ou menos o que seria essa cortina de ferro. Uma divisão intransponível. Cortina de ferro dá essa ideia de que não dá para passar de um lado para o outro. Então uma divisão entre a influência da União Soviética e a influência do capitalismo dos Estados Unidos. Uma cortina de ferro dividiu a Europa. Agora, observando, vou te dar mais um tempo para observar melhor o mapa, escreva o nome de alguns países europeus que compunham a área de influência ligada à União Soviética nessa divisão da cortina de ferro. União Soviética, vai lá.
Então, eu não coloquei o nome dos países no mapa para você conhecer um pouco também de geografia. Os países sob a área de influência da União Soviética na cortina de ferro. Você tem aqui, então, claro, a União Soviética, e ainda você tem Polônia, você tem Romênia, Bulgária, você tem os outros países ali, a Hungria, a Iugoslávia, a Tchecoslováquia. São aí os principais países da Europa sob influência da União Soviética. E o que nós vimos nessa aula? A Guerra Fria foi um conflito que envolveu Estados Unidos e União Soviética. Escreva isso. Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética. Ok? Capitalismo, Estados Unidos, socialismo, União Soviética. Lembre-se dessa definição. As forças políticas e ideológicas desses dois países têm origem nos tratados depois da Segunda Guerra Mundial, a Conferência de Alta, a Conferência de Potsdam. A Cortina de Ferro é o nome, como ficou conhecido, o bloco de países comunistas da Europa Ocidental, essa divisão de áreas de influência da Europa. Ok, criança? É isso. Ficamos por aqui nessa aula. Bons estudos para você. Tchau, povo!